Na videoaula de hoje vamos falar sobre taxonomia na prática e sistemática filogenética. Os discentes João Maia, Gesiane e Caroline. Quem vai apresentar vai ser Gesiane. A introdução. Com milhões de espécies coexistirem no planeta Terra, é necessário encontrar forma de as nomear a todas. A taxonomia é a forma como os diferentes organismos são nomeados, classificados e descritos. Este sistema dá a cada espécie um nome único, facilitando o registro das espécies. A taxonomia. A palavra taxonomia, ela vem do grego antigo tax, que significa rancho, e nomia, que significa método. A taxonomia é importante porque ela permite que os cientistas estabeleçam ligações entre os seres vivos e facilita os estudos científicos e biológicos. Ela é um ramo da biologia responsável por descrever, identificar e nomear os seres vivos segundo os critérios estabelecidos, como, por exemplo, aspecto morfológico, genético, fisiológico e reprodutivos. Para cada espécie é utilizado um sistema binominal, ou seja, dois nomes, o nome do gênero e os nomes específicos. Quando os filósofos e naturalistas gregos, como Aristóteles e Teofrasto, começaram a classificar os organismos com base em suas características observáveis, eles foram classificando eles com as características em que eles observavam. Mas, no entanto, foi o naturalista sueco Carl Linnaeus, no século XVIII, que estabeleceu os princípios básicos da taxonomia moderna. Linnaeus desenvolveu um sistema de nomenclatura binominal, onde cada espécie é designada por nome científico composto por duas palavras, o gênero e a espécie. A classificação taxonômica. As 7 principais categorias taxonômicas, também chamadas de taxons, dos seres vivos por ordem decrescente e ordem hierárquica, são o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. A categoria do reino taxonômica mais abrangente que os reinos filos. A categoria filo é inferior ao reino, que reúne classes. A categoria classe inferior aos filos, que reúne ordem. A ordem categoria inferior à classe, que reúne famílias. A família categoria inferior à ordem, que reúne gêneros. Gênero a categoria inferior à família, que reúne espécie. Espécie é o nível de taxonomia mais específico. Aqui vemos uma hierarquia da taxonomia, descritas em categorias comuns, que aumentam, e o número de indivíduos, que aumentam. Vamos falar um pouco sobre a filogenia. É o estudo das hipóteses relacionadas com as histórias evolutivas dos seres vivos, desde os seus ancestrais até os seres recentes. A filogenia é a história genealógica de uma espécie de suas hipotéticas relações de ancestrais e descendentes. Baseia-se em estudos morfológicos, comportamentais e moleculares. Como, por exemplo, as raízes de árvore representam a linhagem ancestrais e as pontas das ramificações representam os descendentes. A filogenia é descoberta por meio de sequenciamento de dados moleculares e matrizes de dados morfológicos. É importante ter uma atenção que as árvores filogenéticas são hipóteses, não fatos definitivos. Por exemplo, as análises de taxons próximos, como humanos e chimpanzés, não se pode afirmar que uma espécie evoluiu da outra, e que se pode afirmar que os dois grupos compartilham ancestrais comuns recentemente.
Agora, o cladogramas. Cladogramas é um diagrama no qual são representadas as relações evolutivas entre os seres vivos. Um cladograma é composto pelas raízes, ramos, nós e terminais. Ele é uma ferramenta muito importante da sistemática filogenética, um campo da biologia que ele busca classificar os seres vivos e entender a evolução dos grupos ao longo do tempo. O cladograma é uma representação gráfica ramificada, semelhante a uma árvore com os nós, ramificações e umas raízes. Cada parte do cladograma conta informações sobre as relações entre os organismos que a compõem. A partir de um cladograma é possível identificar como os organismos se relacionam entre si, quais as características que eles compartilham e quais são os ancestrais em comum. A sistemática é um ramo que, além de estudar e organizar os seres vivos, considera a relação evolutiva entre as espécies. Portanto, sistemática é uma área abrangente que estuda a diversidade biológica, levando em consideração a descrição de espécie, taxonomia e os parentescos evolutivos, a filogenia. A sistemática biológica ela utiliza um sistema de classificação sintética chamado taxonomia, que agrupa os organismos em grupo e subgrupo. Por exemplo, dentro do grupo das plantas, há um subgrupo de plantas com frutos e outros de plantas sem frutos. Aí vamos à conclusão. A taxonomia é uma ciência fundamental que nos permite compreender a vasta diversidade da vida na Terra, desde suas origens, como Carl Linnaeus, até os avanços modernos em genética e biologia molecular. A taxonomia continua a ser um pilar da biologia. Ela não apenas nos ajuda a classificar e nomear os organismos, mas também desempenha um papel crítico na conservação da biodiversidade e nas aplicações práticas em várias áreas. Aí vamos a algumas questões que eram para responder às perguntas. Qual é a importância da taxonomia para o estudo da biologia? A taxonomia é uma área de extrema importância na biologia, pois, afinal de contas, lida com uma quantidade absurda de espécimes e sem uma devida classificação seria impossível o estudo preciso e vital para a melhoria desse conhecimento do mundo natural. Qual é a relação entre a taxonomia e a filogenia? A taxonomia atua na descrição e classificação dos seres vivos em categorias de acordo com as características semelhantes. A filogenia estuda hipóteses relacionadas com as histórias evolutivas dos seres vivos, desde os seus ancestrais até os seres recentes. Assim, ambas buscam entender a diversidade da vida e a organização dos organismos. Qual a importância dos sistemas de classificação criados pelos cientistas Carolus Linnaeus e Carl Ross? Ambos os sistemas de classificação dos animais permitem compreender o processo evolutivo ao longo da história da Terra, identificar quais são os seres são parentes mais ou menos distantes e ainda manter a biodiversidade.